E aí, Titi na área, vamos quebrar tudo. 4h59 da manhã. Hoje vai ser uma das melhores lives da história dessa internet aqui. Tamo junto pra explodir seu cérebro. Desbloquear essa vida sua. E aí você vai entender por que a sua mente vale milhões. Tá sendo bom pra você acordar às 4h59 da manhã todo dia ou não? Tamo junto. Quem for novo aí, fala minha primeira vez. Tamo chegando com tudo. Tão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, o fone? Tocar o terror, Felipe Fernandes. Cara do Uber foi legal, né? Foi muito louco. Ó, o Magalhães. Tamo junto. Já vamos colocar o Brunet. O Brunet já tá lá preparado. Esperar só mais um minutinho. O Brunet chama a gente aqui e a gente já coloca o homem pra dentro. Seguinte, você tá no Desbloqueio da Mente Milionária. E hoje eu e o Brunet nós vamos tocar uma coisa que vai mexer com você. É como ter uma mente que vale milhões. Como ter uma mente que vale milhões. Aí você vai entender você vai entender o que você tá acordando aqui. Segunda vez da outra pessoa, minha primeira vez, muita expectativa, seu cabelo tá crescendo. Tá dando certo isso aqui, né? Cadê o cara do Uber? Deve estar chegando aí. Tamo junto. Na hora que você estiver pronto, o Brunet, dá um oi. Ó o Brunet aí. Vamos colocar o homem pra dentro. Apertem os cintos de segurança. Que o Brunet vai soltar faísca aí, hein? Hello, Thiago Brunet. Deus abençoe vocês. Bom dia Amém, a irmão. todo mundo. Acredito que hoje a gente vai tocar em assuntos que vai ajudar todo mundo. Bom dia, Pablo. Obrigado pelo convite, cara. É nóis, mano. Vamos tocar o terror nesse negócio aqui. Obrigado aí pelas respostas de vida que você tem dado nessa geração. Obrigado por Amém. você aceitar ser o Thiago Brunet. Obrigado por Amém. você vencer todas as dificuldades e pelo reino. Você hoje é um homem que tem uma das mentes mais valiosas na Terra. Então, para mim é um prazer. Glória a Deus por isso. Acho que foram incontáveis as vezes que as pessoas falaram: você tem que fazer uma live, você tem que ser amigo, você tem que estar com o Brunet. E hoje está Que concretizando benção. aqui uma energia uma mentalização que várias pessoas, sei lá, milhares de pessoas tiveram nesses últimos anos aí. Amém. Eu confesso que uma vez alguém falou que você falou assim: vocês têm que seguir o Pablo. Eu quase chorei, tanto eu era seu fã e falava: mentira que ele falou de mim, não é possível. E hoje está aqui a gente Que tendo essa benção. amizade. Vamos quebrar tudo, mano. Obrigado pelo convite, irmão. Parabéns pelo trabalho também. Tudo que está Tamo junto. acontecendo. Às vezes, todo mundo que está crescendo tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Isso é muito Sim. comum, né? Quando você está começando e começa a fazer um trabalho grande, excelente, aí tem todo tipo de gente que vem falar. E às vezes alguém me aborda para falar de uma pessoa. Eu sempre respondo da mesma forma que Gamaliel respondeu na época dos discípulos, dos apóstolos. É o seguinte, ó, Também usa essa. deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas se levantaram e não ficaram.
Então, Gamaliel falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, se é de Deus, não adianta a, a, a gente se levantar, porque eles vão ficar de pé e nós vamos ser envergonhados. Se não for de Deus, assim como outros se levantaram falando que era o Messias, né, na época dos apóstolos, Gamaliel respondeu isso em Jerusalém, eles mesmos por si próprios vão desaparecer. Então, assim, o mais importante da gente ser levantado por Deus é, na verdade, continuar a permanecer. E a minha oração é para que nós, né, e tantos outros que Deus tem levantado, permaneçam. Porque ser levantado, muita gente, até pelo esforço, já conseguiu. Permanecer, que é pela graça mesmo, não tem jeito. É isso aí. Obrigado por tudo, por aceitar Privilégio, o obrigado. convite. E a gente vai falar o Obrigado. seguinte, Brunet. A pobreza, eu descobri que ela não tem um remédio para curar ela, sabe? Se Uhum, tivesse, era só comprar em grande escala e dava o povo tomar, né? uhum. Agora, todos aqueles que mudam a mentalidade, eles começam a repudiar, porque pobreza significa improdutividade. E eu queria ouvir uma parte da sua história, a sua contribuição. Eu sei que você é uma metralhadora do rei aí. É, Você é daquele tipo de cara que tudo que fala já tem um drive aí celestial, um princípio por trás que é, consegue conectar. eu tenho alguns conceitos de dinheiro formado, né? Hoje eu tenho 39 anos. Eu moro em Orlando, na Flórida. Eu conquistei algumas coisas que nem todos vão conseguir conquistar nessa idade. E tudo com trabalho. Eu sou filho de pastor e militar. Meu pai me ensinou desde criança a não misturar as coisas. Uhum. Tiago, tudo que você fizer para Deus, tudo faça de graça. Abençoe, semeie. E por outro lado, não espere receber alguma coisa que você faz para Deus. Uhum. Receber alguma coisa, Pablo, não é só dinheiro, não. Às vezes a gente faz alguma coisa para Deus esperando tapinha nas costas. Às vezes a gente faz algo para Deus esperando o reconhecimento de alguém. E eu decidi, talvez por ter sido bem mentoreado desde criança, eu decidi fazer o seguinte: tudo que eu fizer para Deus, eu não estou esperando nada em troca. Agora, o que eu fizer profissionalmente, eu quero resultados aparentes. Então, como meu pai trabalhava a vida toda, meu avô também era pastor e militar, então eles trabalhavam, mantinham a casa, e quando eles faziam algo aqui para Deus, né, por serem pastores também, eles faziam para Deus sem esperar nada em troca. Eu cresci com uma mentalidade muito boa em relação a dinheiro. Então, tipo, é, eu não tenho uma imagem na minha cabeça de eu orando pedindo dinheiro a Deus. Eu sempre tinha uma consciência, talvez pela educação que eu tive, que existem pessoas que nunca foram à igreja e são milionários. Então, o dinheiro não está ligado à fé. A prosperidade, sim. Eu comecei a Uau. dividir isso, desde a da minha adolescência, eu comecei a dividir isso na minha mente. Falei assim, olha, se eu quero ser uma pessoa financeiramente rica e próspero também, o que é próspero? Poxa, tenho 4 filhos com saúde, tenho uma esposa que me ama, eu amo minha esposa, nós temos saúde, nós estamos ajudando muita gente. E eu te falo diante de Deus, a conta bancária não faz diferença nenhuma quando você é próspero. Porque eu estaria comendo as mesmas coisas que eu como com a conta bancária mais cheia ou mais vazia, porque não depende disso o teu estilo de vida. Agora, existem coisas que só o dinheiro faz. Pagar as contas, morar em certos lugares, ter certos carros, fazer certos investimentos e até estar em certas rodas. Você sabe que muitas rodas estratégicas se abrem dependendo não é do teu dinheiro, é dos teus resultados, que geralmente altera a tua vida financeira. Tá? Então, eu entendi isso desde muito cedo e falei, bom, então eu vou começar a produzir. Quando eu casei com a Janine, 14 anos atrás, a gente decidiu o seguinte, olha, nós vamos trabalhar e servir a Deus sempre, nós vamos ser missionários sempre, mas para a gente descobriu que dinheiro era uma coisa importante. Nós nunca iríamos amar o dinheiro, mas para a gente era importante, porque nós crescemos com alguns traumas. Eu tenho um livro chamado Dinheiro Emocional, que é um livro antigo meu, que eu falo sobre isso. Dependendo de como for a sua infância, você vai ter que ter dinheiro na fase adulta, senão você vai ficar voltando na infância sempre. Então, por Você exemplo, publicou quantos livros? eu estou no 7º livro agora. 7.
Acabei de lançar o sétimo, que é o Especialista em Pessoas. Falando em E, especialista em pessoas, eu acabei de colocar nos stories, é um lançamento aí mundial do Brunet. É só arraste aqui e obrigado, você já cai na loja dele aí. Vale muito a pena. obrigado, obrigado, Pablo. E a gente já está na terceira semana seguida aí na lista. É um livro que está ajudando muita gente mesmo. Então, assim, eu escrevi nesse livro o seguinte: quando meu pai era, quando meu pai usava muito o recurso dele da Marinha para aplicar na igreja, a gente tinha uma vida muito apertada. A gente podia ter levado uma vida de classe média, mas não levamos, porque ele investiu. Meu pai não tinha educação financeira, então ele investiu de qualquer maneira. Na cabeça dele estava investindo no reino. Uhum. Mas o dinheiro, na verdade, estava indo por ralo, porque ele estava investido no sonho dele de uma igreja local e não no reino. Isso é uma confusão muito grande que as pessoas têm na mente. Uau, uau. Então, ele investiu nesse sonho pessoal dele. Por causa disso, a gente até estudou em boas escolas, mas só isso. Todo o resto da nossa vida foi muito ruim. Do tipo, ele se esforçou para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo na boa escola usa Nike ou usava Quixute. Todo mundo chegava de motorista, eu chegava com um Chevette vermelho todo velho que meu pai me levava. 87 o Chevette. Cara, então assim, isso criou. Porque o problema não é ser pobre, cara. O problema são os graus comparativos. É quando o pobre tem que conviver com o rico. Esse é o problema. Porque eu já fui várias vezes a países muito pobres, todo mundo está feliz. Pô, cara, fui criado no Rio de Janeiro. Você sobe na favela, todo mundo feliz. Porque o pobre está se comparando com o pobre, então não tem felicidade. Todo mundo está no mesmo Uau, esse barraco. código aí é pesado, hein? Todo mundo está comendo aquele churrasquinho dividido sexta-feira, sábado. Está todo mundo feliz. O problema é quando você está num lugar onde todo mundo usa Nike, você usa Quixote. Todo mundo tem motorista chegando de Mercedes, você está de Chevetinho. Então isso trouxe eu não vou usar a palavra trauma, mas trouxe uma crença limitante muito grande para mim, trouxe um distúrbio emocional nessa área financeira muito grande para mim. Tanto que quando eu casei com a Janine, eu comecei um negócio, a primeira comissão que eu ganhei, cara, eu morava de favor. Tava devendo todo mundo, devendo Casas Bahia. Lembra da Casas Bahia? Devendo prestação na Casa Bahia até dizer chega. Usando as mesmas roupas há 3 anos. Arrebentado. Eu ganhei R$ 90.000 numa comissão. A primeira comissão que eu ganhei na minha vida, Pablo. Uau. Quando entrou o dinheiro, o que uma pessoa normal faria, cara? Pô, moro de Investir. favor. Pô, então moro de favor, vou pelo menos para uma casinha alugada e sair do favor aqui. Pô, vou comprar pelo menos uma blusa para poder trabalhar. Eu entrei numa Mitsubishi e comprei uma picape. Eu gastei uns R$ 90.000 na picape. Comprei, não tinha como pagar o IPVA, não tinha como pagar o seguro, não tinha como pagar o restinho da prestação, porque eu dei os 90 mil, mas era tipo 120, ainda financei 30 mil. Conclusão, 7 meses eu perdi o carro. Que Mas por que isso, eu fiz isso, cara? é uma Porque, resposta ao bloqueio que você tinha. claro, porque eu tinha vou usar a palavra trauma, apesar de não ser um trauma é uma coisa mais profunda, mas eu tinha Uhum. esse trauma na infância de que, pô, eu era humilhado por causa do carro do meu pai. Uau. E tem gente que cresce com isso. Um dia eu vou provar. Na verdade, quando você tenta provar para os outros, é que você faz besteira mesmo. Eu vou provar que eu venci. Toda vez que eu tentei provar que eu estava vencendo financeiramente, eu me arrebentei. Toda vez. Toda vez. Então eu comecei, apesar de eu ter tido uma consciência, eu não tive uma educação financeira na infância, mas eu tive uma consciência financeira boa. Aí depois eu comecei a amadurecer e ter uma educação financeira. Aí eu percebi o seguinte: se você tiver fé no Deus que faz todas as coisas e tiver educação e maturidade financeira, aí sim você está preparado para, além de prosperar, ser rico. Uau. Por essa eu não esperava, não. Eu lembro uma vez que eu ganhei dinheiro, pela primeira vez um dinheiro de verdade, foi fazendo um show no Goiânia Arena, até o DJ PB foi meu sócio. E a primeira coisa que a gente queria fazer era comprar carro. Ele queria comprar um Uhum, carro e eu também. E eu queria uhum, comprar a Frontier novinha. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não posso fazer e tudo. Todo o tempo, gente, vocês que estão anotando, e vão sair códigos preciosos aqui do Thiago Brunet, o tempo inteiro vocês estão respondendo aos seus bloqueios, suas travas, suas crenças limitantes e seus tempo todo. traumas. Toda pessoa está respondendo isso. Então, o que é a verdade? Quem não anotou isso e não sabe, ainda escreve assim, ó, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Olha que coisa. Uhum, Ele foi assolado com esses bloqueios, com essas travas, né? Com essas crenças limitantes em relação a dinheiro. E aí no começo da live ele falou, meu livro que eu escrevi,
dinheiro emocional, é um dos caras que entende disso e fala disso abertamente com o povo cristão, que é aparentemente bloqueado. Quando eu falo Uhum, aparentemente, é porque não nasceu desse jeito, Deus não uhum, bloqueou, e ele passou por isso, e a mente dele, o Brunet, de tanto treinar, ele conseguiu. Tem gente que está assistindo e fala assim: não, foi Deus que desbloqueou. Você tem que entender que Deus faz todas as coisas, só que ele não faz uhum, agora, ele já fez antes da fundação do mundo. Elas já estão uhum, prontas. uhum, Só que aí você tem que ir lá você e desbloquear. Me uhum. fala uma coisa, Brunet. Tem como todo mundo ser rico? Cara, eu vou falar por que não. Porque eu acredito que todo mundo, se estudar, consegue ter independência financeira. Isso eu Você acha que acredito. todo mundo? Eu acho que qualquer um que estudar, se esforçar, consegue. Ser rico, não. Por quê? A riqueza, o dinheiro, falando de riqueza, dinheiro, ela é um dom, está na Bíblia. O dom de adquirir riquezas. Nem todo mundo vai profetizar. E nem todo mundo vai curar, porque é um dom de curar, é o dom de profetizar. Nem todo mundo vai falar em público, porque falar em público também é um dom. Você pode treinar? Pode, mas quem tem um dom já está lá. Você vai pagar um preço de 20 anos para fazer o que o cara faz brincando aqui. Então, eu acredito que com estudo, com dedicação, o cara consegue ficar independente financeiramente. Ele consegue um dia, pode ter 40 anos, parar de trabalhar, que os investimentos dele estão se pagando. Eu acredito. Rico não, porque eu já entrevistei, para escrever meus dois últimos livros, eu entrevistei dos 10 listas da Forbes, eu entrevistei 3 ou 4 dos dos bilionários. Você pergunta assim, cara, qual foi o ponto de virada? Quando foi que. Acho que Estranho. o Não, não cara não acha, né? sabe o cara não sabe te dizer. Então, assim, eu entrevistei um senhor, que eu não posso falar o nome dele aqui porque eu prometi segredo nesse encontro. Um dia eu vou falar num livro isso. Tem tudo anotado. Tem 18 páginas anotadas de entrevista com esse cara. E eu falei assim, mas como foi que você construiu? Ele tem 21 bilhões de patrimônio, 21 bi, né? Eu acho que dos brasileiros ele foi o cara que mais entrou na revista Forbes. O cara fez história assim, a gente ficou 3, 4 horas juntos. Eu falei, mas como é que foi a construção desse império? Cara, olha, eu lembro que eu era garoto, eu olhava para o negócio assim e falava assim, acho que isso aqui vai dar dinheiro, aí dava certo. Aí ou seja, eu falei assim, mas o senhor já leu o livro? Ele, olha, eu não gosto muito de ler, não. Mas o senhor fez Pois é. faculdade? Você Todo fez faculdade? bilionário que eu conheço, os caras não lê, mano. Não lê. Então, assim, é por isso que eu estou te falando, olha só, presta Aí atenção. vamos todo mundo parar de ler agora. Não, não. Aí você tem que ler pra caramba. Eu leio pra caramba. Eu leio pra caramba. Mas uma coisa eu sei, por exemplo, eu reconheço que existem pessoas que não têm o dom de adquirir riqueza. Eu provavelmente eu não tenho dom, porque se eu não trabalhar pra caramba, eu não consigo prosperar. A prosperidade que eu tenho hoje, inclusive financeira, é fruto de muito trabalho. Então, 4 e pouca da manhã a gente está aqui, né? É, e para mim é mais cedo, eu estou nos Estados Unidos. Para mim ainda é de madrugada aqui. Então, existem pessoas que não fizeram nada disso, cara. Não fizeram faculdade, não leram livro pra caramba, não fizeram montar um network. Às vezes, cara, vou montar uma network, o cara vai me apresentar o fulano. Não fez nada disso. O cara tocou um negócio, pum, explodiu. Quando veio, vendeu a empresa por 3 bi. Então, assim, isso é um dom. A gente não pode confundir o dom de adquirir riquezas, que é bíblico, e Deus dá para alguns. Por que Deus dá para alguns? Inclusive até para quem não é da igreja, às vezes. Até porque o dom é irrevogável, né? Da mesma forma que o cara ele é profeta, ele pode estar em pecado, que ele não perde o dom da profecia, o do dinheiro também não. Então tem gente que é burro pra caramba, porque não entende, não lê a Bíblia, aí fala assim, isso tudo que eu estou passando financeiramente é castigo de Deus, deve ser porque eu pequei. Pô, então o profeta tem que parar de profetizar quando peca. Então o cara que cura tem que parar de curar quando está errado, quando está com Isso é que conta eu gosto. É o atrasada. Deus de aliança e não volta atrás por causa de erro nosso, né? Assim, é muita burrice. Agora, é claro que se você entrar por um caminho errado, o que você está arriscando na sua vida é coisa muito maiores do que você perder o seu dom. Então, eu acredito que existem pessoas que têm um dom de adquirir riqueza e tem gente que se esforçou para ser independente financeiramente e deu uma prosperada e conseguiu até ser riquinho, sabe? O cara é rico, tá bem e tal, mas isso não quer dizer que ele tem um dom. Então, a gente nunca pode julgar a história dos outros, Pablo. Do tipo, eu vou fazer tudo que o fulano falou. Quando a gente fala, por exemplo, de modelagem no coach, a gente usa o cara como referência, a gente usa
algumas coisas que ele fez como, caramba, esse aqui. Mas se você for copiar a vida do cara, você vai se dar mal. Por Não quê? copia, O não. cara tem um histórico diferente. Por exemplo, eu tenho o trauma de ter andado de chevetinho, porque o trauma, desculpa, não é nem ter andado. É que eu lembro que o carro escangalhou um dia em frente à escola. Sabe aquele dia que você contou para os colegas que vive bem, que você contou aquela vantagem, você tentou ficar igual a eles, todo mundo recreio falando que foi para Disney, você nunca nem Isso viajou aí de avião? chama necessidade de aprovação, né? Eu cresci com uma necessidade, eu cresci neurótico, não cresci com necessidade, não. Eu cresci neurótico por aprovação, né? Por aprovação. Então, assim, isso me fez muito mal. Gente, isso roubou parte da minha juventude. E por isso que eu falo o seguinte: é, se a gente tiver o conhecimento necessário para destravar nosso emocional, eu venho falando de inteligência emocional há algum tempo, não é porque está na moda, não. Já estou há 5 anos falando. Não é porque está na moda, não, é porque resolveu minha vida. Eu sou crente desde Resolveu a minha criança, também. eu sou crente desde criança, e quando eu uni o conhecimento, na verdade é bíblico, a ciência veio através da neurociência e da própria inteligência emocional. Só Ô, mostrar. Brunet, deixa eu fazer aqui igual um religioso, falando Uhum, assim, ó, que é o que eu já cansei de ouvir. Eu sou o religioso e você é o cara que está resolvendo suas uhum, emoções. Não precisa disso de inteligência emocional, não. Você precisa só de Deus, irmão. Para de estudar isso aí. Responde uhum. essa. Ó, a pessoa que fala isso, ela só não lê. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: olha só, o que é inteligência emocional? Um pilar da inteligência emocional, autocontrole, certo? É o Uhum. autocontrole. Aí vem a Bíblia e fala que a gente tem que ter domínio próprio, fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança. Se você pegar o que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Como nos últimos dias até as pedras iriam clamar, porque as pessoas não estão sabendo pregar o evangelho, aí Deus Boa. está levantando geração de pensadores, coaches, filósofos, neurocientistas, para pregar a palavra da forma que todo mundo entende, sem abrir a Bíblia e sem ser religioso. Porque, na verdade, a pregação da inteligência emocional, ela está salvando muito casamento, ela está salvando muito empresário, ela está salvando muito pai de família, porque tem base na Bíblia. Se não tivesse, não ia prosperar. Porque a única coisa que não volta vazia é a palavra de Deus. Uau. Tudo que pregam, tudo que falam, que não é baseado na palavra, vai perecer, vai morrer, vai passar, vai ser só modinha. Então fique tranquilo, religiosos, que se a gente não vem de Deus, a gente vai perecer em breve. Se a É gente não isso vem de Deus, a aí, gente vai cara. desaparecer. Pode relaxar, fica tranquilo. Agora, se Deus estiver com a gente vai marcar geração. Se Deus Uau. estiver com a gente entra para a história. Porque a gente está trabalhando 4h30 da manhã enquanto vocês estão criticando a gente de dia. Então Não, na precisa ter verdade, essa Bruno, consciência. sabe o que eu gosto de fazer live 4h59 da manhã? Que você pode soltar os comentários aqui que não tem nenhum crítico acordado 4h59 Não da tem, manhã. não Não religioso tem. dorme essa hora. Meio-dia eles estão levantando para fazer a primeira oração. Entendeu? Então, fica tranquilo. Faz de madrugada que é só empreendedor, quem quer vencer na Mas vem vida. cá, Bruno, é o seguinte, você é pastor e Não de eu vejo. igreja, né? Não, eu Aham. sou pastor ordenado, mas não sou pastor de igreja. Eu fico vendo assim, porque mesmo assim a galera pega no seu pé. Agora, imagina eu recebo ligações, moço, de grandes pastores falando assim, você não pode falar da Bíblia desse jeito. Eu falo, mas a Bíblia é minha também, moço. Eu Uhum, amo a Deus e se eu estiver fazendo errado, eu aceito, eu tenho coração ensinável. uhum, Criou uma parada de você não pode ser assim. Aí me falaram assim um dia, ou você tem que ser coach e falar só de desenvolvimento pessoal, ou então você tem que ser ungido a pastor. Naquele dia eu grilei. Eu não tenho nada contra coach, já formei milhares, milhares não, centenas. Centenas de coach. Aí eu falei, eu não sou nem coach e nem quero ser pastor. Eu sou mais semelhante do Criador. Eu uhum. quero tocar o terror nessa geração. Isso arde no meu coração, o reino. E você que está assistindo, você não vai ver eu colocando alguém na live porque é famoso. Você vai ver pessoas de princípios e valores. Então, Uhum, por exemplo, o Vitor Belfort amanhã. Para mim é um dos caras que mais amam a Deus, assim, ó, de uhum, forma surreal. Você também conhece o uhum. Vitor, né? Pessoalmente não, mas Não, claro que eu acompanho muito. não, vou conectar você com ele. Ele é um cara, eu não sei nem se eu vou deixar para falar amanhã. O dono da maior rede de televisão que você conhece chamou o cara e falou para ele: para de falar de Jesus quando você ganhar de alguém na luta. Aí o Vitor falou: mas Uhum, foi Jesus que me deu força. Não, mas fica feio para nós. Você tá lá transmitindo ao vivo, você fica fazendo pregação, Vitor. O Vitor falou: não vou uhum. deixar de falar o que eu quero e que eu acredito. Então, está se levantando nessa geração homens livres. E homens livres É. vão incomodar. Aí você vê Deixa eu com a te falar, mensagem. Fala.
Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Essa semana eu perdi um grande contrato, porque profissionalmente eu atendo muitas empresas grandes, muitos jogadores de futebol, muita gente como mentor e como life coach, muita gente mesmo assim importante. E atendo quietinho. Eu descobri que tem coisas que se você postar, você desperta inimigos furiosos por causa da inveja. Tem um capítulo nesse livro novo que eu falo só sobre a inveja, como é que ela se manifesta. E a inveja bíblica é a pior que tem. É a inveja que fez os judeus entregarem Jesus, os irmãos de José venderem ele para o Egito. Está na Bíblia. Por causa de inveja. Está na Bíblia, escrita a palavra inveja. Tem um versículo em Provérbios que diz o seguinte: ó, a ira é terrível, o ódio é cruel, mas quem ficará de pé diante da inveja? Está na Bíblia. É muito difícil, é uma força que você precisa estar blindado. E por causa disso, nem tudo pode se postar e mostrar. Tem que ter sabedoria. Tem coisas que você precisa revelar seus resultados, outras coisas você tem que segurar por um tempo. Tem viagens que eu fiz maravilhosas com a minha esposa que eu posto 6 meses depois, como um TBT. O pessoal fica com menos raiva quando é um TBT do que quando é ao vivo. Tu acredita nisso, cara? As pessoas são tão doentes. Eu tô te falando sério. As pessoas são tão doentes que se elas estiverem ao vivo, na Toscana, curtindo a vida com a esposa, falam assim, brincadeira, hein? E eu comprei o livro desse cara tá lá e tal. Tem gente que se alega, tem gente que fica com raiva. Então, quando você fala assim, um dia eu estive lá, o cara fala, ah, tudo bem, um dia, passado. Né? Então, tem TBT de 2 dias que eu boto. Fui ontem e boto hoje, TBT. Isso aí que você tá falando, a minha esposa, a gente tá fazendo 11 anos de casado hoje, a gente tá até fora de casa, tá no Parabéns, hotel aqui, parabéns. valeu. E ela, quando ela pegou uma tática, me revelou ontem, a gente tava conversando, jogando alguns lixos pra fora, né, plantando novas sementes. Aí ela falou assim, eu descobri um jeito de deixar você em paz quando eu gasto muito dinheiro. Eu falei, que tática Hum, é essa? Ela, ao invés de falar o preço para mim, Bruno, ela fala assim, chuta quanto que custa. E eu sou bom para precificar, eu sou um markup violento. Aí quando eu chuto o preço, eu não importo com o preço. Ela falou, eu peguei esse código que você nem percebeu. De tipo, falar para você chutar ao invés de falar para você quanto que custou. Porque toda vez que eu falava quanto custou, você fechava a cara. E aí quando é você acertando, você não importa. E, tipo, são as formas diferentes de fazer o cérebro da pessoa entender. Eu gostei dessa aí, né, hum. de demorar a É, postar para diminuir o é, furor do diminui o invejoso. furor, diminui. Então, assim, isso aí eu já fui entendendo. Mas atendendo essas pessoas, eu vejo que é, todo mundo tem necessidades muito parecidas, emocionais e espirituais. Eu já atendi gente de altíssimo nível financeiro e gente que está começando financeiramente. As necessidades emocionais são iguais, as necessidades espirituais são iguais, porque ser humano é ser humano. E é por isso que eu decidi me tornar um especialista em pessoas. Se eu me tornasse um especialista em dinheiro, por exemplo, eu falaria com um nicho da sociedade. Se eu me tornar especialista em vida espiritual, também falo só com um nicho da sociedade. Agora, se eu for um especialista em pessoas, todo mundo é meu cliente. Todo mundo fala comigo, todo Isso é mundo muito se bom. conecta. E foi o que eu decidi, o caminho que eu decidi na minha vida. O Brunet, em 3 palavras, assim, ó. São 3 qualidades que o Brunet define o Brunet. Um foi um preço que eu paguei, porque a única coisa de graça no reino é salvação. Tem várias outras coisas que você vai ter que pagar um preço alto. Então, primeiro, sabedoria. Eu lembro de orações que eu fazia na minha adolescência, do tipo, Senhor, eu quero sabedoria, eu vou pagar o preço da sabedoria. Eu lembro que eu fazia essa oração quando eu era garoto, 18, 19 anos. Senhor, eu quero ter a mente de alguém com 60 anos bem-sucedido quando eu tiver 20 anos. Uau. Então, eu nunca fui de entrar em certas confusões ou de responder certas coisas porque eu pedi sabedoria a Deus, eu evitei muito conflito na minha vida, eu soube sair de muita situação difícil, eu quebrei de uma forma terrível anos atrás e consegui me levantar em 9 meses. E me levantei assim para muito melhor. Eu dou graça por graça a Deus eu quebrei, senão eu estava atrás de uma mesa hoje ainda. Entendeu? Eu acredito que foi a sabedoria. Segunda coisa são os princípios. Eu sou um cara de princípios. Eu comecei a contar o negócio e não terminei. Essa semana eu perdi um grande contrato, porque profissionalmente eu atendo muita gente, né? Porque o cara falou o seguinte: olha, você vai ganhar tanto. Era um contrato muito grande para mim, era uma coisa muito significativa para mim financeiramente. Só que, cara, você está numa pegada muito crente, mano. Você tem que segurar isso aqui, você tem que. Eu falei, o que é uma pegada crente? Eu não me acho religioso, cara. Eu só falo da Bíblia. Se você quiser me proibir de falar da Bíblia, aí não tem negócio. Agora, você não me vê
numa palestra, falo, vamos todo mundo aqui dar glória a Deus, vamos dar aleluia. Eu não faço isso. Agora, pô, cara, os princípios eu não tenho como abrir mão. O cara falou, não, então, cara, tem só como pegar a inteligência emocional. Eu falei, então, cara, não vai ter, não tem negócio. Ou seja, o cara queria que eu não citasse Jesus, que eu não citasse a Bíblia. E eu perdi, cara. E isso, antigamente, eu via só em história dos outros. E essa semana eu falei com a minha esposa, caramba, cara, que decepção perder um contrato desse. Eu falei assim, mas é o preço de viver o evangelho. Tem coisa que você não pode abrir mão, tem coisa que dá para fazer. O cara é chato, mas eu vou fazer. O cara é, pô, não, mas vou fazer. Mas tem coisa que não dá para fingir que, vou ser super aberto aqui, não. Aí eu não posso negar o Deus que me deu as coisas, a capacidade, o dom que eu tenho. Então, eu acho que primeiro, sabedoria, segundo, princípios. Eu não negocio princípios, nunca negociei, graças a Deus. E terceiro, eu acho que visão de futuro. Eu sempre tive visão de futuro. O que eu estou vivendo hoje, é claro que eu não tinha ideia do que Deus ia fazer exatamente. Mas é uma coisa que eu Tá sempre. muito melhor, mas você pode informar que tá melhor do que a sua melhor imaginação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tinha um projeto na mente, eu tinha uma visão de futuro. Eu falei, um dia Deus vai me usar assim, um dia eu vou fazer tal coisa. Eu não tinha noção que ia ser nessa dimensão. Eu lembro quando eu tinha 24 anos, eu estava pousando de algum lugar que eu estava vindo, aí eu entrei numa livraria de aeroporto, cara, eu fiquei vendo os livros. Aí eu lembro que eu vi um livro do John Maxwell, assim, no aeroporto. Eu falei, Monstro. caramba, O cara o é cara é monstro. gringo, o cara tá com um livro em português aqui no aeroporto, não lembro se foi de São Paulo, do Rio. Eu falei, cara, um dia eu vou escrever livro e meu livro vai estar nos aeroportos. Hoje em dia eu pouso de avião em qualquer lugar do Brasil. Em mais de 16 países eu já tirei foto. 16 países dos Uau, meus livros traduzidos parabéns. no aeroporto, cara. Então, assim, uma vez eu estava pegando um voo aqui em Miami para a Alemanha, aí estou vendo uma senhora mexendo assim no livro, entrando na livraria. Falei, cara, que capa é essa? Quando eu olhei, era o meu livro 12 dias para atualizar sua vida, em espanhol, numa livraria em Miami, dentro do aeroporto. Eu falei, Uau. pô, vou tirar foto. Aí tirei foto da mulher folheando o negócio. Então, mas isso é o quê? É essa mentalização Uau. de um dia eu vou fazer isso, botei como objetivo de vida. Eu sempre fui um cara de anotar, eu tenho um déficit de atenção. Então, eu pratiquei anotar para não me distrair no que eu planejei. E eu falo sempre para as pessoas isso, independente se você tem um déficit ou não, anota tudo, cara. Tudo que está sendo falado aqui, anota, porque a gente só retém 13% do que é falado no outro dia. Isso é neurociência, só 13%. Então amanhã alguém vai te perguntar assim, e aí, como é que foi a live lá? O cara, pô, cara, foi bom demais, mano. Pô, eu fiquei arrepiado. Mas o que eles falaram? Ó, Fiquei cara, não lembro, arrepiado. mas foi bom. Não lembro, mas foi bom. Pô, então qual Senti a foi? presença de Deus na relação. Senti a Senti a previsão, mas presença não de Deus. foi. O que adiantou você assistir 4 e pouca da manhã, um negócio que você não vai lembrar amanhã, poxa? É isso aí. Anota, toma, sabe? Hoje tem celular, mas faça ainda. Faz tarefa, né? Bloco de faz tarefa, trabalho, porque é a forma de você gravar para sempre isso aí e destravar sua vida. O conhecimento liberta, né? A Bíblia fala, a gente fala assim, não é verdade que liberta? Mas lê o versículo assim, ó, conhecereis a verdade. Então começa com o conhecimento. Não é E a o verdade conhecimento, liberta. Bruno, o conhecimento ele liberta e ele também escraviza. Ele é como, ele não tira o cara da cela. O Uhum. conhecimento abre o cadeado e o cara, se ele não der conta de ter sabedoria, de fazer, ele vai ficar olhando pro cadeado estrancado e não vai dar conta de abrir a porta da cela. Isso aí. Tá em Eclesiastes, né? O muito estudar, o muito conhecimento acaba sendo um enfado, um peso para a sua vida. É porque o conhecimento sem prática. São Obesidade cerebral. as pessoas que adoram aprender, mas nunca praticam nada, nunca doam, não se doam, não ensinam, só retém, só retém. É isso. E às vezes eu estou numa reunião, isso aconteceu muito comigo. E aí eu tô assim, com alguém da minha equipe, e aí tô conversando com o cara na mesa, tô entregando muita informação, aí meu WhatsApp toca, eu olho, é o cara da minha equipe me escrevendo, pô, cara, você tá dando muita informação, isso aí tu vai usar no curso, tá dando de graça pro cara aqui na mesa. Aí depois eu explico pro cara da minha equipe, cara, eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu não sei quem vai ser esse cara na minha vida, eu não retenho conhecimento. Eu Não tem também esse não. negócio. Se quiser, pague o curso de novo ou não faça. Mas eu não retenho conhecimento. Se eu estou pregando, eu dou o melhor conhecimento que eu tenho. Se eu estou dando um curso, eu dou tudo que eu tenho no dia. Se eu estou numa live, eu falo o que está no meu coração no dia. Eu não retenho conhecimento, porque o conhecimento é uma fonte inesgotável. Quanto mais você passar, mais vem para você. É isso. Bruno, que conselho que você dá para um cara, você que passou por isso, de ter um certo bloqueio em relação com o dinheiro e o que você virou hoje, né? Então,
o bloqueio ele tem uma mola que dá para Hum, fazer a pessoa potencializar ele e virar um terror na Terra, né? Positivamente hum, falando. E também tem como a pessoa não fazer isso virar uma mola, que eu falo para todo mundo o seguinte, que culpa, condenação, tudo que você tem, já começa como um fardo sobre a sua cabeça. Então, se for fardo, você não prospera. Você pô, eu já plantei várias vezes, a gente tem fazenda em Goiás, você planta uma semente, se você pôr um peso sobre a terra, a semente não cresce. uhum. Então, todas as ideias, o Brunet está soltando ideias, eu estou soltando ideias, esses convidados, a gente está com a intenção, pra você entender, Brunet, de te ouvir e modelar você, de pegar Uhum. esses códigos que você tem que são preciosos, que você tem explodido aí na terra. Né? Então, o que acontece? Tem fardos, tudo automaticamente no cérebro. O cérebro ele tem um viés cognitivo negativo. O que é isso? Se você não for rodeado de pessoas nenhuma, seu cérebro sozinho inclina para a razão. É E ele a vai sempre criança. ser negativo. É a criança. Meus filhos, uma vez um filho meu aqui, 2 anos, deu na cara do outro. Ele nunca me viu bater em ninguém. Ele ainda nem vê televisão, a gente não deixa ele ver televisão ainda, por causa da idade. Por que ele chegou e deu um tapa na cara do outro? Porque desde criança ele está inclinado. Se ele quebrar alguma coisa, eu falo assim, Joaquim, meu filho pequeno, foi você? Ele vai falar assim, não, foi eu não, ele vai mentir. Então, desde criança, a gente está inclinado para o mal, cara. Ninguém Uhum. ensinou ele a mentir, ninguém ensinou a bater. Mas se ele não começar a ser corrigido desde criança e conviver com pessoas que mostram que não pode, por exemplo, quando ele entrou na escolinha, aqui nos Estados Unidos leva-se muito a sério o comportamento, e aí, esses dias, a polícia passou e fez assim, pai, eu falei, Daddy, aí ficou assim, porque ensinaram na escola que polícia é respeito total, aí ele tá assim, assustado com a polícia. Ao contrário da gente no Brasil, fica assustado porque não sabe o que a polícia vai fazer com a gente, né? Mas aqui é por respeito. Então, assim, a conviver com outras pessoas te modela para o bem, te modela para o futuro. Agora, sobre a sua pergunta, posso responder já? Pode. Olha só, eu tenho algumas dicas de riqueza, cara. Eu me considero um cara rico não pela conta bancária, mas pelo que eu construí para as outras pessoas, para o que eu posso Uau. desfrutar hoje. Primeiro, deixa eu te dar a melhor definição de riqueza que eu vi até hoje, que é o que eu e minha esposa a gente mais celebra. Para mim, ser rico de verdade, inclusive financeiramente, é ser dono do tempo. Cara, quando você é dono do teu tempo, você já pode se considerar um cara rico. Então, tipo assim, eu faço o que eu quiser amanhã. O que Deus me direcionar amanhã, eu quero acordar, eu quero viajar com a minha esposa. Eu vou viajar, eu vou pegar e vou viajar. Não, amanhã eu quero ficar o dia todo trabalhando e escrever um novo livro. Vou fazer isso. Eu quero acordar 4h59 e fazer uma live com o Pablo. E depois eu começo a escrever um livro que eu estou escrevendo e levo as crianças na escola. Ok. Não, não quero levar as crianças na escola hoje. Tá bom, motorista, leva. Quando você começa a ser dono do seu tempo, já pode falar, cara, eu sou rico, estou bem. Estou bem. Financeiramente, porque você só é dono do tempo quando tem dinheiro. Essa é a verdade. Né? Agora, quais são os segredos para você chegar a ser dono do seu tempo? Que para mim é a maior riqueza que tem. É você dominar o seu tempo. Eu tenho um livro chamado O Maior Poder do Mundo, que eu falo sobre a moeda que compra os 8 poderes que regem a humanidade. E a moeda que compra esses 8 poderes é o tempo, não é o dinheiro. Por exemplo, a sabedoria é um dos poderes que move o mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Pedir a Deus é orar. Orar custa tempo ou custa dinheiro? Tempo. Tempo. Fé é um dos poderes que movem a humanidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus custa tempo ou custa dinheiro? Tempo. Aí vem o amor, network, todos os outros poderes que movem a humanidade estão diretamente ligados ao investimento de tempo e não investimento de dinheiro. Então, primeiro você precisa ter dinheiro para comprar tempo, ou para ter tempo gerenciado por você, para depois se achar rico. Você Senão não não tem como. submeter a gestão dos outros em relação a tempo, né? É lógico, senão como é que você vai empreender se você não domina seu tempo? Agora, primeira coisa é entender o valor do tempo. A segunda coisa é decidir, Pablo. Cara, a gente vai passar por várias crises nisso. Pô, mas será que ganhar dinheiro tá certo? Mas, pô, tem tanta gente que passa fome no mundo. É justamente por isso, porque você aprendeu a ganhar para poder ajudar outros. Eu passei por todas essas fases, essas crises, mas eu decidi que dinheiro era algo que não seria um problema para mim. Falei, cara, tem muita coisa importante para eu me preocupar, para ficar me preocupando o boleto que tem que pagar amanhã, ou a conta. Eu não quero me preocupar com isso. Então, eu fiz um acordo com Deus, conversei com a minha esposa. Isso eu estou falando de anos atrás. Nós vamos
prosperar para que eu tenha tempo e mente livre para poder empreender para o reino de Deus de uma forma muito grande. Agora, eu vi a live de ontem, eu acompanhei a sua live com o Kaiser, e aí uma hora que vocês falaram sobre a mordomia, seu mordomo. Cara, o melhor de ser um mordomo do reino é você perguntar para Deus o que pode e o que não pode. Uma das maiores agressões que você pode fazer é achar que aqueles 3, 4 milhões de dólares que estão na sua conta é seu e falar assim, eu vou comprar um barco. O dia que você acha que é seu, você começou a criar um problema com quem te deu. Então, assim, hoje, cara, muita coisa boa. Isso é que é o legal também de ser rico. E ser rico, eu tô falando, não é só o de dinheiro agora, é o rico de vida, de propósito, tudo. É que você ganha muita coisa. Eu moro aqui já, daqui a pouco vai fazer 2 anos. Eu não lembro de ter entrado num restaurante, principalmente se for brasileiro, tem mais de 115 restaurantes brasileiros aqui, numa barbearia ou numa loja que algum brasileiro me reconheceu e eu paguei a conta. Eu nunca pedi, eu nunca usei minha imagem para isso. Nunca. Deus é minha testemunha. Mas os caras não deixam eu pagar. A sua imagem é uma energia, né? Foram abençoados com vídeo, leram algum vídeo, o marido voltou, leram algum livro, o marido voltou para casa. Eu escuto todo tipo de testemunho. Cara, mudou minha vida, destravou isso. Aí as pessoas não deixam pagar. Então a riqueza não é só você ter dinheiro, é não precisar de dinheiro. Entendeu? Ou você acha que se o Neymar entrar no restaurante, ele precisa levar dinheiro no bolso, cara? Se o Neymar for no shopping, ele precisa levar dinheiro, ele precisa levar cartão de crédito? Não precisa, cara. Porque ele escolher as pessoas, por favor, é seu. Então, pra você ter uma ideia, o Kaiser, a gente estava numa mentoria junto, ele viu eu fazendo a minha apresentação, entrou no meu site e comprou. Eu publiquei 10 livros já. Aí comprou todos os meus cursos. Aí ele falou, mano, comprei tudo, vou começar a ler tudo. Eu falei, você tá louco. Vou estornar seu pagamento, só para você ver que o Bruno está falando é verdade. Não do testemunho dele, mas isso é normal quando você gera uma energia, você gera um nome forte. Eu falei, Kaiser, não aceite você comprar nada meu, eu vou te dar de presente. Ele falou, você tá doido, não aceita. Aí nós ficamos brigando por causa disso. De fato, essa parada é muito, muito louca. Tem uma parábola dos talentos lá na Bíblia, que aquele que ficou com medo do Senhor que investiu, ele enterrou o dinheiro. E aí Jesus fez um negócio, na parábola, a parábola que ele conta. Ele pegou o cara que enterrou e poderia ter dividido com o cara de 5, né? E com o cara de 5 multiplicou 2 vezes, foi para 10, e o cara de 2 foi para 4. Ele poderia ter dividido dos dois que multiplicaram iguais em proporção. Mas o cara do 10 saiu primeiro. E aí ele pegou do que tinha pouco e deu para o que tinha muito. Você tem que entender uma coisa, que se você não frutificar com o que você tem, até o que você não tem vai ser passado para os outros. Eu falo isso para todo mundo. Eu posso dar uma palavra dura? Posso dar uma palavra dura? Pode bater forte. Mateus 25, essa parábola aí, é uma das que eu mais gosto de pregar quando eu falo sobre dinheiro. Porque, primeiro, você não vai encontrar na Bíblia uma palavra sobre igualdade. A proposta de Jesus não foi igualdade. Ao contrário, assim, ó, ele sempre falou o seguinte, ó, os pobres sempre estarão convosco. Ou seja, ele já falou que a pobreza vai continuar, a riqueza vai continuar. E a Mateus 25, a parábola aí dos talentos, é aquele dito popular. O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico, não tem? Então, é isso. Porque ele diz o seguinte, olha, a sua riqueza vai ser medida, está na Bíblia, isso foi Jesus falando, não foi o profeta, não foi o apóstolo, foi Jesus. A sua riqueza vai ser medida pela forma que você administra o que eu te dei. Agora, olha que impressionante. Muita gente não tem aquele dito também, que é dito evangélico, está virando versículo e não está na Bíblia. Deus não chama... porque crente inventa tudo. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Já escutou isso? Mentira, pô. Isso não está na Bíblia. Isso é contra a Bíblia. A Bíblia, ao contrário, Deus não capacita. Olha só. Mateus 25, ele pega 1 talento, dá para um, pega 2 talentos, dá para outro, pega 5 talentos, dá para outro. E deu cada um conforme a capacidade de cada um. Então, presta atenção. Deus te dá o dom, inclusive, de adquirir riquezas, outros dons conforme a sua capacidade. Eu não preciso estudar, não preciso entender, não preciso fazer curso para ser usado por Deus. Não precisa mesmo, não. O burrinho não fez curso nenhum para carregar Jesus lá para Jerusalém. Mas apareceu uma vez na história... Não precisou fazer nada também. Não fez nada. Foi usado. Agora, foi usado uma vez e desapareceu da história. Paulo, que era...
Paulo, que era poliglota, que é dupla cidadania, que foi instruído aos pés de Gamaliel, a melhor faculdade de Jerusalém da época, Paulo ficou na história muito tempo e escreveu 13 livros da Bíblia. Então você precisa 75% decidir. do Novo Você precisa Testamento. decidir. Deus vai te usar de qualquer jeito. Se você quer ser o burrinho da história ou quer ser um apóstolo Paulo. Você precisa só decidir isso. Uau, Você quer uau. entrar para a história mesmo? Então, além de ser usado por Deus, que é o start da sua vida, você precisa se preparar para continuar sendo usado. Então, Mateus 25 me prova o seguinte: Deus decidiu dar um talento para um, não é porque ele é injusto e quis dar 5 para um e para o outro, é porque ele dá conforme a capacidade. Tem muitas vezes, por que o fulano, meu vizinho aqui tem ou não tem? Porque Deus dá conforme a capacidade. Ele criou essa cisterna, ele criou esse ambiente para receber mais, esse ambiente mental, espiritual, A emocional, está verdade, preparado Bruno, para receber mais. tá no versículo que fala que Deus dá a semente ao que semeia. A Uhum, capacidade, ela tá ligada ao tanto que você semeia. Isso está ligado à capacidade. Se você, por exemplo, uhum, ficar, eu vou semear 1 hora por dia, Deus vai te dar esse tanto de semente, que a sua vazão é 1 hora por dia. Se você é um uhum, grande semeador e semeia 10 horas, Deus vai te dar a vazão de 10 horas. Ele é o cara que dá semente. Com todo uhum, respeito, temor e tremor a palavra, quando fala cara, mas ele é o ser que dá a semente. É o nosso uhum, pai. Ele olha para os filhos e fala: você só vai plantar 1 hora? Então toma só 1 hora aqui para você. E uhum. isso é capacidade. Então a capacidade muitas vezes não é só o intelecto. Tem um cara que acha Não. que não, é só quem é muito inteligente. E não é verdade. Olha o que a Não, Bíblia fala. Plante sua semente pela manhã e não repouse sua mão pela tarde, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Sabe o que é isso? É o que eu chamo. Eu tenho um clube de inteligência há 3 anos, tem milhares de alunos lá. qual E que é eu o site? ensino Fala aí pro pessoal. clubedeinteligência.com.br. É a Top. única forma do cara ser mentoreado por mim. O cara fala, eu quero ser mentoreado por você e tal. Eu falei, gente, você pode ficar na ilusão, porque eu não tenho tempo de ir lá à sua casa, ou você pode entrar no clube, e ali eu estou todo dia, é um Netflix de conhecimento, clubedeinteligência.com.br. Uma coisa que eu explico ali é o seguinte, olha, você precisa tomar a decisão de prosperar, e você precisa passar para a fase de tentativa e frustração. Olha o que a Bíblia diz, planta de manhã e não repousa de tarde, porque você não sabe qual vai prosperar. O que a Bíblia está falando? Não posso te garantir qual vai dar certo. Tenta, vai tentando que uma dá certo. A fase de tentativa e frustração é muito importante. Quando Deus me dá um projeto, eu monto 3 possibilidades e tento as 3. Uma dá certo. Aí tu fala, poxa, Deus fez, claro, Deus que fez. Eu montei só as 3 possibilidades e tentei as 3. Várias vezes eu tomei um não. Hoje em dia eu tomo não. Hoje em dia tem porta fechada para mim. Não é tudo aberto, não. Às vezes eu tento, me frustro, volto, refaço, vou de novo. O que eu não faço é deixar de semear. Isso eu estou semeando manhã, tarde, noite e agora madrugada para fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Bruno, o que você fala para a pessoa que está endividada? Quais são? Vamos trazer clareza. Eu vejo Vamos fazer uma que lista. Deus te deu um espírito de sabedoria, Olha, de trazer clareza. Tipo 3 passos ou 5. Vamos começar com 3. O tá, cara tá agora estourado financeiramente. O cara tá assim na lama e ele fica ouvindo isso, mas tudo que ele vai fazer ele pensa assim: eu não dou conta, não tá bom. consigo. Dá 3 passos para ele sair do lugar. O maior problema de uma quebra financeira, eu já tive aí, não é financeira, é emocional. Agora, qual é o bom de estar no fundo do poço? O bom de estar no fundo do poço é que não tem mais para onde cair e só dá para olhar para cima. Bom, Tá no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Agora é só ali, pronto, você já chegou aqui no fundo, não tem mais para onde cair. E o único lugar que tem para olhar é para cima. nem seu Segunda, milímetro vai fazer o poço ficar mais fundo. Já chegou no fundo. nem o seu coitadismo, o seu vitimismo. Então, olha só. E segunda coisa, Deus é especialista em fundo do poço. Ele tirou José do fundo do poço. Ele tirou Daniel do fundo da cova dos leões. Ele já esteve lá muitas vezes. Ele é especialista em fundo do poço. Entendeu? Então, fica tranquilo que esse é um lugar bom para começar a prosperar, o fundo do poço. Está quebrado, está arrebentado? Lembre-se de uma coisa, o teu maior problema vai ser emocional. Então, você precisa se cercar de pessoas que vão te alimentar emocionalmente. Quando eu quebrei, eu tive 2 amigos e meu pai que ficavam do meu lado. Thiago, calma, não se desespera, estou contigo. Eu respondi 58 processos na época e cada vez que chegava a hora do eu começava a dar ataque de pânico, tive depressão, pânico, tudo, estava arrebentado. Então, meu pai veio e falou, Thiago, eu vou contigo na audiência. Um amigo meu falou, Thiagão, eu vou contigo. Eu tinha um amigo que até hoje, agora é meu irmão, 5 horas da tarde chegava na minha casa com 2 pães, 2 pãezinhos de sal.
perdi tudo que eu tinha, estava morando numa casinha alugada feia pra caramba. Ele chegou com 2 pães de sal todo dia, 5 horas da tarde, vamos tomar um café? Esse cara Uau. nunca fez nada comigo além de tomar café às 5 horas da tarde. Foi E uma cura virou emocional o cara fazer isso. nada, ele nunca me deu dinheiro, ele nunca me deu, ele só tomava café comigo às 5 horas da tarde. Então, assim, você tem que entender que essa é uma fase que você tem que se cercar de pessoas que vão te levantar emocionalmente, tomar um cafezinho contigo, falar que vai dar certo, ir na audiência contigo e tal. Aí, segunda coisa é procurar um mentor. Eu tive um mentor muito importante nessa época, porque ele falava assim para mim, ó, cara, aconteça o que acontecer, não muda de telefone, não muda de endereço e atende todo mundo. Se ele não tivesse me dado esse conselho, talvez eu estaria na dívida até hoje. Porque a dívida era milionária, era muito grande, muita gente ligando, ameaçando, mas quando os caras começaram a perceber que eu atendia todo mundo, não troquei de telefone, não fugia, eu atendia assim, ó, tendo um pânico, quase desmaiando, mas atendia, oi, porque é emocional, a dívida é muito emocional. E o cara, Não, você e é isso, abala você não presta. reputação, abala tudo, né, cara? É, Você, você, tudo, tudo, você tudo. perde Você fica energia para preocupado, já sair do era. lugar, né? Nunca mais eu me levanto, agora ninguém. E Em o cara. Provérbios fala assim, ó, Provérbios fala assim, que o honesto, ele pode cair quantas vezes for, ele vai levantar. E Uhum, isso é um princípio é de isso não aí. preocupa com isso. Fala aí, Eu Bruno. acredito nisso. E então, assim, a segunda coisa é você ter um mentor, é uma pessoa que já saiu de uma dívida e fala assim, olha, o importante é atender todo mundo. Porque muita gente, Pablo, até deixou a dívida para lá. E hoje, gente que era meu credor, é meu amigo e até admirador, pela forma que eu levei a dívida. Eu falei, cara, eu estou devendo. Não, você é um isso, você é um pilantra. Eu falei, olha, pilantra eu não sou, não. Eu estou te devendo, eu estou aqui para dizer que eu vou te pagar, mas você vai pagar hoje? Não, hoje eu não tenho. Então, manter a calma, porque é fruto da inteligência emocional. E segundo, atender todo mundo. Terceiro, fazer uma lista das dívidas para começar com aquelas que te criam maior problema. São duas dívidas que te criam maiores problemas. A que tem juros e a que é empréstimo pessoal, assim, uma pessoa. Entendeu? Você não vai querer. O banco, A pessoa apesar te de ter juros, arrasa, né, no seu ciclo de amizade. o Ela às banco, vezes nem apesar precisa do de ter dinheiro, mas ela vai juros, te arregaçar. com Ela vai certeza, acabar com você. o banco, apesar de ter juros, não vai bater na porta da sua casa. Irmão, se você estiver devendo o primo, não sei o que, o cara vai te ameaçar, vai bater na porta, vai te xingar, vai fazer complô na internet. Então, fazer uma lista de prioridade e começar a negociar primeiro por prioridade. Essa aqui é uma dívida com uma pessoa, isso aqui vai me dar problema, isso vai me desgastar muito emocionalmente, isso aqui vai acabar com a minha reputação. Vou começar com essa. Aí depois você vem, matou a dívida com pessoas, começa a dívida por juros, depois dos juros você vai afunilando e pagando as outras. Então, se você tiver essa organização emocional, mentor e prioridade de dívidas, aí entra o quarto e principal, é começar a produzir dinheiro. E nenhuma motivação é maior para você produzir e virar empreendedor do que uma dívida nas costas. Irmão, eu acordava de madrugada, trabalhava, eu ligava, você fica humilde, você pede para todo mundo, pô, me ajuda, posso trabalhar aqui, posso fazer... Aí você tem talento, tem força para trabalhar e está motivado por causa do pagamento da dívida, aí você começa a trabalhar de uma forma diferenciada e geralmente prospera. Tem gente, cara, que não vai prosperar. Eu acho que tem gente que decidiu não prosperar por causa dos bloqueios mentais, né? Resistência, Assim, né? A é, prosperidade ela é natural, ela mas a decidiu e pobreza é tal. uma resistência. Só lembrando, tá? Eu acho que o dom da riqueza não é para muitos, o dom, mas a prosperidade é para todos, né? Todo mundo pode viver uma vida sossegada financeiramente. Você tem que lembrar que isso não quer dizer que a vida toda vai ser sossegada, né? Se você conversar com um bilionário, ele tem problemas financeiros também, só que é de 1 bilhão. Seu problema financeiro é de R$ 1.000, você está desesperado. Então, quando você estiver ganhando milhões, seus problemas vão ser milionários. Então, a gente não pode esquecer que problema não deixa de vir. Só que agora não é mais para comer, não é mais para pagar a conta de luz, né? Agora é outro tipo de problema. Então, eu acho que se a pessoa está endividada, tá, ela precisa disso. E quinto, e por último, não está não vou botar aqui em ordem de prioridade, porque o quinto seria o primeiro, se fosse por prioridade, é ter uma fé absoluta, uma fé Inabalável. inabalável de que Deus vai te levantar, tá? Presta atenção. Porque a gente tem fé, mas às vezes não se levanta pela fé. Porque a gente divide nossa fé com várias outras confianças. Eu tenho fé, mas é 60%, porque 10% está no dinheirinho que ainda eu tenho no banco, 15% está na minha network, pô, se der tudo errado eu ligo para o fulano, eu peço a indicação do ciclano,
Aí 10% está na minha localização geográfica aqui, pô, todo mundo se levanta aqui, né? Aqui é mais fácil. Então você divide sua fé com outras possibilidades. Quando você está quebrado e bota 100% da tua fé em Deus, você fala assim, olha, eu sei que não importa o que eu faça, é Deus que tem que me levantar, eu sou filho de Deus, não vou continuar nessa situação. Quando essa fé é nesse nível 100% inabalável, a chance é muito maior de você se levantar mesmo. É muito maior. Eu tenho me esforçado para mentorear as pessoas o seguinte, ó, eu acredito muito que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja, né? Eu sou cristão, sou pastor, eu ensino isso, sou teólogo, eu ensino isso. Porém, eu acredito o seguinte, que pode demorar 30 anos para Jesus voltar. E aí na Bíblia não está escrito que esses 30 anos você tem que sofrer, que você tem que ser um miserável, que As você tem que estar pessoas tratam brigado com a como família. se aqui fosse uma fase de provação, não. Foi uma fase de reinar na Terra. Já começou o Eu reino. acho As pessoas que não entendem isso. assim, que vai chegar um tempo, todos nós vamos adentrar a eternidade, vamos herdar o reino de Deus, ótimo. Só que enquanto Jesus não volta, ou enquanto a gente não entra no reino, dependendo da sua linha teológica, é, as contas não param de chegar, a conta de luz bate aqui, o colégio do meu filho tem que pagar. Enquanto Jesus não volta, eu tenho que fazer compra, entendeu? Eu tenho um monte de coisa para resolver. Então, para que você vai levar uma vida miserável, bandida, no sentido de, pô, tudo é desespero, vou perder tudo. Se você pode levar uma vida literalmente reinando em vida e ajudando pessoas. Amém. Pablo, eu só posso ajudar pessoas hoje porque eu tenho um equilíbrio. Se eu tivesse correndo atrás de pagar a conta, eu não podia nem estar aqui, cara. Eu tinha que estar em algum lugar fazendo dinheiro. Então, a Sim. prosperidade financeira te dá tempo para ajudar a humanidade, para cumprir o teu propósito, para cumprir o teu destino profético na Terra. Eu tenho um destino profético na minha vida. Esse destino profético ele está sendo possível, e cada um de vocês que estão me assistindo, cada um de vocês tem um destino profético, o Papo tem um destino profético, mas a gente Amém. depende da condição de tempo e finança para cumprir isso. Brunet, se 7 bilhões de pessoas estivessem assistindo ao vivo, tem 19 mil de pico, deve estar passando, sei lá, umas 35 mil em uma hora. O que é uma frase que queima no seu coração que você falaria para a gente encerrar? Uma frase assim que o Brunet tem a chance de falar para toda a humanidade. Essa frase vai tocar no coração de todo mundo. Ó, uma frase que eu uso muito quando eu dou palestra ou pregação, principalmente em inglês, eu falo o seguinte, ó, a fé, pessoal, quem aqui tem fé? Eu. A fé só resolve o impossível. A fé foi criada para resolver o impossível. O possível é função da sua inteligência. Então desenvolva a Uau, sua. uau. Porque Deus não vai fazer o que você pode fazer, ele não vai pagar sua conta de Nossa, luz, religioso odeia quando você ele fala não isso. vai criar seus filhos. Olha, deixa eu falar uma coisa, a fé pode te dar um casamento. Não pode, a Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. A fé pode te dar um casamento, mas Deus nunca vai tratar sua esposa bem. Deus nunca vai tratar sua esposa bem por você. A fé pode te dar uma empresa, mas Deus nunca vai administrá-la financeiramente para você. Uau, Então você uau. precisa entender que a fé é o impossível. É impossível. A fé entra. O possível é a tua função, camarada. Não tem jeito. Você vai ter que É fazer. isso. Tiago, obrigado pelo seu Obrigado, coração, Pablo. pelo seu tempo. Vamos tirar um print, faz um sorriso aí. Vamos todo mundo Bora. tirar um print para marcar eu e o Thiago aí. Tamo junto, Lidão. Oi? Daqui uns dias eu tô aí nos Estados Obrigado. Unidos, quero ter contigo. Vou comer esse pão com você. Aquele dia foi um prazer Amém. estar com Foi você, mesmo. tomar aquele café. Beijão no seu coração. Você é Deus muito abençoe, amado. pessoal. Amém. Deus Tamo abençoe junto. vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tiago Brunet,